Igualmente. Igualmente. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Igualmente da IKEA. É o 7º episódio. Obrigado por todos os comentários no YouTube, nas redes sociais e, claro, também quem ouve em podcast. Olá a todos aqueles que ouvem em podcast. Vou tentar não me esquecer disso. Se estão hoje a ver este episódio, se calhar vão identificar-se bastante, porque todos nós passámos por isto. Dentro da pandemia houve outra pandemia, que é a pandemia da saúde mental. O episódio de hoje chama-se Estás Bem? A importância do bem-estar mental. Muitas vezes dizemos, sim, estou ótimo, mas se calhar não é? Se calhar temos que falar sobre isso. Hoje os meus convidados ativamente pensam nestes temas. Vamos começar a explicar quem está cá hoje e vou também dar alguns dados depois também para situar um bocadinho a conversa. Convidados de hoje, Elizabeth Serra, responsável de recursos humanos da IKEA em Braga, que é onde está. Olá, Elizabeth, tudo bem? Está lá? Olá, Rui, tudo Olá, bem? Braga. Sim, olá, tudo bem? Já vamos Tudo conversar. Também a Catarina Neves, colaboradora da IKEA. Olá, Catarina. Bem-vinda. Obrigada. Sei que é a primeira vez que faz estas coisas, mas está tudo bem. Temos água. Temos o João Paulo Sousa também cá. João Paulo Sousa, apresentador de televisão, ator, rosto ativo também na temática da saúde mental. Criaste o projeto Isso é Psicológico. E já vamos falar sobre isso. Ainda bem, obrigado por usares a tua plataforma também para isso. Obrigado, eu estou muito contente de estar aqui. Bem-vindo. E ainda o Henrique Prata, psiquiatra, que está em Lisboa. Henrique. Olá, estou em Lisboa, estou. Casa. Pronto. Que pena não estás aqui connosco, mas vamos de certeza ter muitas coisas para discutir hoje aqui. Segundo os números da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, mais de 1/5 dos portugueses sofre de uma perturbação psiquiátrica, 22,9%. Portugal é o segundo país com mais elevada prevalência de doenças psiquiátricas da Europa, sendo apenas ultrapassado pela Irlanda do Norte. Entre as perturbações psiquiátricas, as perturbações de ansiedade são as que apresentam uma prevalência mais elevada, 16,5%, seguidas pelas perturbações do humor, com uma prevalência de 7,9%. Há outras perturbações do controle dos impulsos e, claro, cerca de 4% da população adulta apresenta uma perturbação mental grave. Ainda assim, temos medo de falar sobre estas questões, temos medo de falar sobre tudo o que se passa dentro de casa, muitas vezes, e a IKEA é a empresa por excelência que fala da casa, é o sítio que deve ser um sítio seguro, nem sempre é. Portanto, vamos começar também por aí. Os efeitos da pandemia são tremendos, desde o início do ano. Nos primeiros 15 dias de janeiro, não sei se têm noção disto, houve um aumento de 450% de procura de psicólogos relativamente ao período igual em 2020. O que significa que, pelo menos, estamos a discutir isto. Vamos começar por ti, Catarina. Bem-vinda. Vamos saber um bocadinho da tua história. Trabalhas na IKEA há quanto tempo? Trabalho na IKEA há 4 anos. Uhum. Já passei por várias áreas. Uhum. Comecei no nosso apoio ao cliente Sim. e agora estou num departamento de marketing. Uhum. Trabalho mais com o site e com conteúdos digitais e online. E online. A tua relação com a saúde mental é um tema que eu sei que desde os 16 anos mais ou menos existe na tua vida. Uhum. Foste tu que procuraste ajuda na altura? Foi um tema que para ti sempre foi importante? Como é que isso apareceu na tua vida e como é que percebeste que tinhas de começar a falar sobre isso? Que eu acho que grande parte das pessoas teme imenso fazer terapia. Eu sei que, por exemplo, que o João Paulo Sousa faz terapia, eu faço terapia, faz bem a toda a gente. O Henrique faz muita terapia, é mesmo o trabalho dele. E portanto, queria saber como é que foi para ti, como é que foi este início, porque é que tu decidiste procurar ajuda, antes de mais? Nessa altura eu decidi procurar ajuda, foi também por várias situações que foram acontecendo a nível pessoal e a adolescência. Uhum. Acho que é aquela fase em que existe mais Dúvidas? e sim, dúvidas, turbulência e formas de lidar que é preciso. E é uma altura em que tudo é grave também, não é? Uhum. O que acontece Sim, é muito exato. grave, é o fim do mundo. Sim, Sim, tudo fica é muito gigante, isso. não é? Exato. Sim. E acho que foi também mais por conselho de outras pessoas, mas eu próprio também já tinha pensado no assunto e acabou por ter que ser. Eu acho que cheguei mesmo a um ponto de ruptura em que precisei mesmo de procurar ajuda. Mas como estavas a dizer, acho que é muito isso. Há muito medo de falar do assunto, há muita vergonha até, Uhum. e há pouca abertura. Pelo menos eu sentia muito nessa altura, sinto menos agora. Mas há 10 anos não sentia tanta abertura para falar sobre saúde mental e muitas das questões que falamos agora. A ideia de ir ao psicólogo era só os malucos, é que iam aos psicólogos. Exato. Coisa que o Henrique deve ter ouvido 20 vezes na vida e que deve ser um estigma que deve dar trabalho a destruir. Henrique, obrigado por te juntares hoje à conversa. Eu queria muito ter alguém que tivesse um parecer científico, uma cabeça em que lidasse com isto todos os dias. Henrique, porquê é que este estigma ainda existe, primeiro, e porquê que existe? Esse estigma ainda existe
quer em relação aos psicólogos, como tu referiste, quer em relação à minha área, que acaba por ter um estigma ainda mais pesado. Sendo psiquiatra, nós tratamos doenças e portanto, acabamos por ter as pessoas numa fase diferente do tratamento, embora trabalhemos muito em equipa com os psicólogos. O estigma existe porque vem de trás, vem da altura em que não se sabia o que era uma doença psiquiátrica, havia um desconhecimento total do que é que causava as alterações de comportamento que algumas pessoas tinham, e desde esses tempos que a ciência foi avançando, mas eventualmente a comunicação pública não avançou nesse sentido. Ou seja, ficou sempre, as pessoas resguardaram-se sempre em relação a este tipo de questões, e não havendo comunicação, as pessoas não falando, as próprias pessoas ficam sem saber que há mais pessoas como elas a passar pelo mesmo. Eu acho que nesse ponto de vista a pandemia foi péssima, não é? Foi devastadora em muitos sentidos. Mas ao afetar a saúde mental de toda a gente de uma forma tão transversal, criou aqui a oportunidade a que se falasse do assunto. E eu sinto que gradualmente a área da saúde mental tem ganhado alguma projeção no espaço público graças a isso. Sim, o espaço mediático finalmente tem espaço para isto. Aliás, João Paulo Sousa fala disto no seu Instagram às terças-feiras às 10h30. 9h30, é verdade. 9h30. Mas é engraçado isto que o Henrique estava a dizer, nunca tinha pensado disto, nesta perspectiva que isto no fundo igualou-nos a todos. Sim. Não há agora um bocadinho... É que às vezes esta história da vergonha ou do medo de partilhar isto tem a ver com o que é com a reação do outro, não é? O que é que o outro vai achar sobre mim por estar a fazer acompanhamento psicológico, psiquiátrico, seja o que for. E o facto de termos todos passado por uma situação difícil pôs-nos todos em pé de igualdade. Isso é uma coisa muito interessante. Não tinha ainda pensado. Isto que tu perguntaste ao Henrique foi a primeira pergunta que eu fiz no Isso é Psicológico, que eu faço em direto todas as semanas no meu Instagram. À Bárbara Ramos Dias, da autora Bárbara Ramos Dias, que é psicóloga e que já foi minha psicóloga, entretanto tornámos um bocadinho mais próximos e deixámos, optámos pelo lado pessoal e deixámos o profissional de lado, porque assim obrigam as regras. E foi a primeira pergunta que eu lhe fiz. Ainda é um estigma, ainda é associado a só os malucos é que vão ao psicólogo? E quando ela disse que sim, aquilo fez-se uma luz na minha cabeça, como quando vais sem GPS para algum lado e vês a placa a dizer estás a chegar ao sítio onde tu queres ir. Ok, então é isto que eu devia estar a fazer. Porque acho que é importante falar sobre isto e ainda por cima na minha posição, e tu deves compreender isto, nós às vezes sentimos um bocadinho bom, não sei se pressão é a expressão certa, mas sentimos um bocadinho. É um trabalho de uma enorme pressão, João. O nosso, não é? Sim, é. Mas há uma coisa que é usar a plataforma que se tem nesse sentido. Tu não tinhas de o fazer. Não tinha. Durante a pandemia, claro. porque é que tu decidiste criar, para todos aqueles que estão a ouvir agora, este momento que tu fazes no teu Instagram é, no fundo, tu querias desmistificar isto que o Henrique acaba de dizer e que a Catarina também conta. Ou tu achaste que as pessoas estavam órfãs de sítios onde conversar? Porque eu acho que aquilo que o Henrique diz com imensa importância, e está ali, tinha desaparecido o Henrique, que era esta coisa de nos encontrarmos, não é? Porque foi por isso que decidiste criar este Isso é Psicológico. Foi por isso, foi por perceber que eu próprio estava a passar por uma fase difícil e que ter pedido ajuda me ajudou muito, e às vezes o ajuda, como tu disseste, é em casa. Por exemplo, eu estou com a minha mulher há 16 anos e nunca estive tão próximo dela como durante esta pandemia, apesar de estarmos juntos há tantos anos. Isso foi uma coisa que me ajudou muito na minha saúde mental, a estar bem também durante uma fase difícil. Ainda bem que se estão bem, João, portanto imagina como é que era. Era uma chatice, sim. Foi por isso que houve tantos divórcios. Bom, mas é verdade. Há uma ligação. Estimulou as relações ao máximo. Eu acho que muitas pessoas não se encontravam há muito tempo e de repente estão forçadas a encontrar-se na mesma casa, o que é um problema. Ok, esse encontro é importante. A Elizabeth, bem-vinda também. A Elizabeth que está aqui e que trabalha na IKEA já há muito tempo. Há um programa dentro da IKEA que ajuda pessoas que estão em situações de dificuldade. Elizabeth, este tempo tu dizes que é um dos tempos mais desafiantes da tua carreira. Explica-nos porquê e conta-nos um bocadinho da tua experiência na IKEA. Sim, então trabalho na IKEA já há 14 anos e antes de chegar a recursos humanos já tinha passado por outras áreas dentro do IKEA e ao longo dos anos já tive, como é evidente, diversos desafios, inclusive com pessoas, mas não um desafio tão grande quanto este e sobretudo enquanto diretora de recursos humanos de uma loja. Porque subitamente nós somos confrontados com, no primeiro lockdown, com tudo o que é inesperado e com o desconhecido. Temos a nossa responsabilidade só naquela unidade cerca de 300 pessoas, fora todas as outras não é, espalhadas pelo país, por todas as lojas e unidades do país, e com muito pouca informação sobre, não é, o que viria para a frente. Portanto, há um lockdown e não temos mais informação.
E a nossa principal preocupação foi garantir, não é, que conseguíamos manter as nossas equipas e as pessoas motivadas para continuarem a trabalhar, até porque numa fase inicial ficaram connosco em loja, mas elas próprias, não é, haviam receios associados. Se vocês bem se lembram, na primeira fase da pandemia no ano passado, havia muita informação, mas também muita contra-informação. Sim. Portanto, havia pessoas claramente muito desconfortáveis também com o facto de terem de permanecer em loja, e começamos também a percebermos de outras situações, porque a pandemia também trouxe e agravou situações de diferenças económicas e diferenças sociais. E nós, enquanto empresa, e normalmente as empresas aqui tendem a distanciar-se um pouco sobre a esfera pessoal dos colaboradores, e nós queríamos suportar, mas sem ser demasiado invasivos e sem que o colaborador se sentisse exposto. E daí é que surge o programa, que é um programa com uma assistente social que vai encaminhando, dependendo da situação, e o programa é mesmo muito, muito abrangente. E numa fase posterior ainda fomos, e dada também a urgência do tema sobre a saúde mental, desenvolvemos um novo programa que é o Estás Bem, o Are You OK? E aqui sim existe uma plataforma só para pedidos de ajuda e para o suporte mental. E que pedidos de ajuda é que receberam, Elizabeth? Nós, enquanto empresa, portanto, o serviço, o programa é subsidiado pelo IKEA, mas de forma a garantirmos que os colaboradores acedem a eles sem, e lá está, e há pouco o Dr. Henrique falava sobre a questão do estigma. Existe muito estigma, e se colocarmos isto então na perspectiva profissional, o estigma ainda é maior, porque eu assumir aos meus amigos que não me sinto bem será uma coisa, eu assumir dentro do meu seio profissional que não estou bem ganha uma dimensão maior para as pessoas, e aí sim ainda vem o sentimento de que forma é que irão olhar para mim, de que forma é que a minha competência será colocada em causa, porque se de repente eu estou a dar sinais, e as pessoas ainda interpretam muito a doença mental como um sinal de fraqueza. Sim. E acima de tudo, aquilo que portanto, eles podem solicitar ajuda psicológica e eles têm depois diversos tipos de serviços disponíveis, mas a empresa, a única coisa que fornece é o contacto, portanto, colocar em contacto o colaborador com esta equipa de psicólogos e psiquiatras para que disponibilizam este serviço. Henrique, falávamos aqui da questão da fraqueza, da vergonha, e também os dados que eu há pouco citava. Depois acontece sempre estas coisas, seja em rádio ou em televisão, quando começamos a dizer muitos números, eles misturam-se, depois parece que não querem dizer nada. Mas mais de um quinto dos portugueses sofre de uma perturbação psiquiátrica. Tu és psiquiatra, continuas a sentir que há que eu sei que não é a mesma coisa que ser psicólogo, mas esta ideia de que as pessoas ainda fogem do consultório, Henrique? Ainda, mas eu acho que cada vez menos. E a nossa geração tem procurado mais, e sinto que há menos estigma em relação a assumir publicamente, a dizer numa mesa com amigos, por exemplo, que vais a um psicólogo. Sinto que isso tem mudado. Se calhar um bocado por causa daquilo que foi o último ano, como já falámos, mas também porque é o que estávamos a dizer, ganhou projeção nos meios de comunicação social. Portanto, não é só o facto das pessoas terem começado a falar umas com as outras, mas começaram a ter isto no espaço público, começaram a ter a saúde mental a ser discutida na televisão e a ser discutida em podcasts como este, e isso é um trabalho muito importante. Eu não sabia, por exemplo, que o IKEA tinha este projeto, que acho muito, muito interessante. Nós temos de ter noção, em Portugal, os custos da saúde mental relacionados com o trabalho rondam os 1.100 milhões de euros por ano. Sim. Portanto, é uma percentagem bastante relevante do PIB. Os custos com a saúde mental no total rondam os 6.500 milhões de euros por ano. Portanto, quando nós falamos desta área, temos de ter noção do peso que ela tem e do pouco investimento que tem tido. E isso é que eu gostava também de ver resolvido em breve, e agora o Plano de Reestruturação e Resiliência vai atribuir 84 ou 85 milhões de euros à área da saúde mental, e portanto tenho expectativa que venha mudar alguma coisa, mas ver as empresas a trabalhar nisso é também bastante reconfortante. Eu faço um bocadinho um trabalho ao contrário do que aquilo que a Elizabeth estava a descrever. Portanto, eu tenho ido a empresas, mas como consultor, e o que eu faço
é avaliar as pessoas, mesmo que elas não estejam a pedir para ser avaliadas, faz-se uma avaliação e depois classifica-se um risco de burnout, com escalas que estão ligadas a sintomas que compreendem o burnout. O burnout em si não é uma doença, não é? É um fenómeno ocupacional, mas faço um screening de uma forma um bocadinho diferente da que vi aqui, mas que também acho interessante. Henrique, podes explicar-nos então, já que estamos, muitos de nós, eu acho que já estivemos próximos de um burnout ou não? Ou seja, quais são os sinais que tu identificas para nós também começarmos a olhar para as nossas vidas e para as pessoas que fazem parte das nossas vidas como sinais de preocupação? Acho que é importante, já que muitas pessoas também pela primeira vez ousaram pensar sobre isso, porque acho que há quase uma ousadia em pensar o que eu não estou a produzir. Eu não estou a ser perfeito, eu não estou a trabalhar 12 horas sem me queixar. E é engraçado que há um sintoma, desculpa interromper, mas estava mesmo a pensar nisto agora, ainda bem que a IKEA está a fazer isto também para desmistificar isso e para mostrar que uma empresa pode ter uma outra maneira de olhar para isto. Quando tu partes um braço, é óbvio que não vais ao trabalho. Se estiveres num burnout ou se estiveres com uma depressão, claro, não é bem assim. Não se sabe, não é? É duvidoso. Mas o burnout, Henrique, desculpa interromper-vos, só a dizer, o burnout não é bem como uma depressão. Portanto, o burnout é um fenómeno ocupacional e é um conjunto de fatores que estão ligados ao trabalho e que normalmente são três, que é um sentimento de exaustão, um sentimento de desconfiança para com o trabalho, de desgaste emocional para com o trabalho e uma quebra de produtividade. Pronto, isto é o que determina o que é o burnout. O que acontece é que, pela natureza disto que eu estou a dizer e porque as doenças psiquiátricas muitas vezes são precipitadas pelo stress do dia-a-dia, ou seja, temos fenómenos que podem promover o aparecimento destas doenças através de neuroinflamação, por exemplo, ou seja, o cérebro responde aos estímulos externos e o stress é um dos estímulos a que o cérebro responde e que pode aumentar a propensão para se desenvolver doença psiquiátrica. Portanto, o burnout tem muitas vezes sintomas sobreponíveis com depressão, ansiedade e insónia. E a maior parte das vezes, quando me aparecem no consultório, as pessoas que têm burnouts já têm um diagnóstico concomitante, ou seja, já têm também uma perturbação psiquiátrica associada. Mas o burnout em si não é considerado doença. Mas então, como é que, por exemplo, estavas há pouco a dizer, tu que és consultor e que vais a empresas a identificar sintomas de burnout, não é? E exemplos de pessoas que possam estar numa situação já que pode ser periclitante. Como é que tu falaste estes sinais, qual é o gatilho, na tua opinião, que faz com que aquela pessoa tenha que se remover do trabalho? É quando já não consegue sequer coexistir, quando a ideia de ir para o trabalho é absurda? Só para tentar simplificar isto, porque há muitas pessoas que estão a ouvir que podem não estar dentro deste universo e é importante só explicar. Há escalas que ajudam a avaliar isto, ok? E depois há coisas específicas. O que tu estavas a dizer é uma das principais, que é a aversão ao trabalho. Uma pessoa que começa a ganhar aversão ao local de trabalho, que muitas vezes estas pessoas, quando têm de se deslocar ao trabalho, a ansiedade tem manifestações físicas muitas vezes, e tem manifestações físicas quando têm de se deslocar para o trabalho, fruto da ansiedade que causa, começa a ter sinais de alerta. Mas depois também é muito comum que comece a haver com este stress, alterações do padrão do sono. E depois as alterações do padrão do sono funcionam como um círculo vicioso com o resto. Porque quem não dorme bem tem uma irritabilidade aumentada, vai andar mais ansiosa durante o dia e, portanto, os sintomas vão se precipitando uns aos outros. Sim. A punchline será depois ir parar ao teu consultório para ter o resto diagnosticado. Catarina, o teu caminho no último ano, como é que foi? Como é que foi esta... identificas-te em algumas coisas que o Henrique escreveu? Identifico-me muito. Eu senti que sim, mas conta-nos. Diz. Sim, porque o que aconteceu foi também mudanças a nível pessoal, nível profissional. No ano passado, no início do ano passado, tinha ido para uma equipa nova, também mudei de casa meio do ano, e foi também sair do escritório e ir trabalhar para casa. E eu acho que
tudo o que o Henrique estava a dizer faz muito sentido e foi muitas das coisas que eu senti, a ansiedade. Eu sempre tive problemas de insónias, portanto, isso é uma coisa que já tenho há muitos anos. Mas a ansiedade, que cheguei a ter também ataques de pânico e cheguei a perceber, ok, há alguma coisa aqui que não está bem. Mas sempre fiquei, ok, mas eu consigo. Porque também, na verdade, também não me abria muito com as pessoas com quem trabalhava, o que acho que poderia tê-lo feito mais cedo, mas a nível pessoal eu sempre achei, ok, mas isto vai passar. Porquê é que não partilhavas? Tinhas medo de ser olhada de Acho maneira que é um bocadinho diferente? o que a Elizabeth estava a dizer, que é sentir que estar a admitir que não estou bem poderia de alguma forma pôr em causa a minha competência para fazer Sim, o meu trabalho. E eu não queria Dar de ainda todo. ideia de fraqueza, não é? Sim, é um bocadinho isso e um bocadinho de esta pessoa não está a 100% e então não sei, é um bocadinho será que deixou de ser competente para fazer isto? E eu não queria mesmo de todo que as pessoas pensassem isso. Isso é solitário, não é? Ter que gerir isso. Sim, e eu senti um bocado de culpa também por sentir que não estava a 100%. O problema é que também não estava nem a 100% no trabalho, nem a 100% na vida pessoal. Então sentia que estava a falhar em tudo. E ao mesmo tempo o mundo parado e Sim. pandemias e tudo congelado. Sim, e o problema também de ao ir para casa e trabalhar sempre de casa, que era uma coisa que nós não estávamos habituados. Poderíamos fazer uns dias a trabalhar em casa, mas não era tanto tempo. E a maior parte de nós não estava preparada para estar mesmo a trabalhar em casa. Eu, no início da pandemia, tinha o monitor e o computador, tinha tudo na mesa da sala. E então eu não conseguia desligar, porque aquilo estava sempre ali, mesmo que eu não estivesse a trabalhar. Estava a observar-te de longe, Sim, não é? era O trabalho quase. estava aberto. Porque estavam os monitores todos ali na Se mesa da ligavam sala. com eu a cara jantava da ao IKEA, lado. para aparecer a IKEA lá ao fundo. Ainda por cima, os monitores são uma coisa grande, não é? Claro. E estar a jantar ou estar a tentar relaxar, levanto-me do sofá e vejo o monitor. Não conseguiste ter um corte com a tua vida profissional, não é? Exato, sim. E como é que foste gerindo? Na verdade, o que ajudou-me depois de mudar de casa. Também tive alguns tempos a trabalhar a partir da sala, que acabava por sentir exatamente a mesma coisa, mas depois dediquei só uma divisão específica. Ok, eu vou trabalhar só aqui, não vou trabalhar em mais lado nenhum, é só aqui, e não preciso de ir a esta divisão no resto dos dias em que eu não estiver a trabalhar. E aliás, eu já partilhei isto com alguns colegas. A minha secretária fecha-se numa estante, portanto eu arrumo o computador, o monitor fica lá tudo e eu não olho para aquilo quando estou de férias ou de fim de semana. Mesmo para poder sentir que fechou, agora não estou a trabalhar. Tu chegaste a meter baixa, não é? Tu chegaste a sair. Sim. Mesmo. Sim, Foi difícil essa decisão. foi muito difícil. É que há muitas pessoas que evitam até ao máximo Sim, fazê-lo e outras que vivem a vida inteira para baixas. Mas essas são não estamos a falar disso hoje. Sim. Mas há esta coisa de tu decidires, ok, eu vou para casa. Qual foi o gatilho para tomares essa decisão? A verdade é que eu meti baixa, penso que foi em novembro do ano passado, e não foi uma decisão fácil, porque eu já há muitos meses que me andava a sentir mal, mas eu pensava sempre, ok, estou cansada, é natural, mas vou de férias e vou-me sentir melhor. Vou dar a volta. Exato, vou relaxar, vou sair um bocadinho daqui do ambiente de trabalho e vou-me sentir melhor. E quando eu voltei 2 semanas depois, acho que foi até 2 semanas e meia de férias, eu voltei e pensei, ok, isto não resolveu nada. Eu continuo com os mesmos problemas, mas mesmo assim continuei a tentar, mas cheguei mesmo a um ponto em que lá está, eu não conseguia dormir, tinha muitos ataques de pânico, muitos ataques de ansiedade e não consegui mesmo de todo continuar a fingir que conseguia aguentar uma coisa que eu claramente não estava a conseguir. E foi uma decisão que trouxe, lá está, alguma culpabilidade. Porque sentia muito quem é que vai fazer agora isto, quem é que vai fazer o meu trabalho, quem não posso Mas deixar as sentiste pessoas apoio dos assim. teus colegas, não é? Senti muito apoio. Sim. Não é que não estivesse à espera, mas Sim. fiquei mesmo surpreendida por o quão bem é que as pessoas aceitaram eu precisar de tempo para me organizar. E foi mesmo muito bom sentir isso. Isso é ótimo de ouvir. Sim. É bom saber que os outros estão connosco. Sim, é muito bom mesmo. Portanto, aquela história de que até estamos no mesmo barco. Temos às vezes barcos diferentes, mas as pessoas Sim, é estão verdade. atentas.
Elizabeth, estivemos a ouvir a Catarina a contar-nos como é difícil muitas vezes pedir baixa, tomar esta decisão, comunicar isto à empresa. Ao mesmo tempo, muitas pessoas ainda não voltaram completamente a 100% aos seus trabalhos. Ainda estamos neste sítio misto entre o teletrabalho. Será que vamos ficar assim para sempre? Será que vamos adotar 4 dias por semana como na Islândia? Gostávamos todos, eu acho. Por semana, a trabalhar por semana. Como é que tem sido, Elizabeth, e qual foi o maior desafio e como é que uma empresa também se foi adaptando? Como é que para vocês foram lidando com a saúde mental dos vossos colaboradores? Como é que foi? Então, nós temos portanto, na altura em que isto aconteceu, as equipas nas lojas têm sempre uma equipa de gestão de crise, que é composta pela equipa de direção de cada loja, e existe uma equipa de direção ao nível de crise ao nível da IKEA Portugal. E o que é que concretamente nós fazemos? Perante estas situações, nós criamos um frame para começar também perante aquilo que nos vai chegando. Imagina que tens um colaborador que te diz: eu não me sinto confortável para trabalhar, mas também não tenho nenhum motivo para colocar baixa médica, eu simplesmente não estou confortável no local de trabalho por um medo de contágio com os clientes. E então tu tens de ter um frame para saber, porque a resposta e a experiência dos nossos colaboradores deve ser igual, independentemente de eles estarem em Braga, em Lolé ou no Service Office. Claro. Portanto, nós debatíamos muito estas questões e posso dizer, Rui, que nos chegaram imensas questões relacionadas com isto, de pessoas que viviam com familiares que eram doentes de risco. A pessoa em si não tinha propriamente receio de contrair, por ela tinha receio de contrair e poder contagiar alguém em casa. E é mais como é que uma empresa, não é, se consegue ajustar, garantindo, não é, que também existe aqui um princípio lógico de custos que estão associados, mas não esquecendo aquilo que o colaborador também nos está aqui a dizer. Portanto, nós, numa fase inicial, reuníamos todos os dias e durante todos os dias debatíamos tudo aquilo que nos ia chegando. Depois isto era feito um sumário e passávamos, portanto, o feedback que era sumariado entre todas as lojas e acabava sempre por encontrar bastantes pontos em comum. E daqui saía uma base, não é, que servia de guideline para todas as lojas. Ainda assim vais tendo sempre situações que são muito excepcionais. Este ano, aquele programa que ainda há pouco falei do Estás Bem, uma das coisas que ainda há pouco o Henrique referiu que faz parte também do âmbito do trabalho, que é ir às empresas e verificar se efetivamente, independentemente da pessoa estar a requisitar ou não, fazer, não é, uma avaliação. E uma das coisas que nós fizemos, portanto, com este novo programa, os managers de todas as lojas estão a receber uma formação específica para terem conversas com os colaboradores, só para percebermos se a pessoa está mesmo bem. Porque muitos de nós, e primeiro fomos todos, não é, questionados sobre se nos sentimos confortáveis ou não para abordar o tema. Na generalidade, as pessoas não se sentem à vontade dentro de um círculo profissional para abordar o tema, não é? Porque há sempre ali uma linha, embora nós sejamos uma empresa super informal, muitos de nós com relações fora do trabalho, não somos assim, não é? Eu não sou assim com 300 dos colaboradores que trabalham comigo diariamente. Claro que sim. Então como é que eu, sem ser invasiva, consigo garantir que efetivamente não me está a escapar nada? Porque o grande problema das doenças mentais é que elas são absolutamente silenciosas. E às vezes numa primeira ação nós conseguimos se calhar dizer se calhar está no momento certo de procurares ajuda, não quando efetivamente já estás num estado muito avançado. À semelhança do que depois acontece com a Catarina, não é? Que fica ali durante algum tempo a debater-se sobre aquilo que está a sentir. Se pode, se deve ou se não deve. O copo transborda, não é? Eu já vou ao Henrique, quero muito ouvir a opinião do Henrique, mas João, falávamos aqui de conversas, não é? Que foi o que tu foste tendo. Sim, o mais informal possível. Mais informal possível. E falávamos aqui da importância do testemunho da Catarina. Foi brutal, Ganda Catarina. E a Ganda Catarina está aqui a fazer-te um fist bump. É importante fazer fist bumps a quem está a ouvir e a ver. Qual foi? Tu tiveste muito tempo a esta coisa de tu decidires, ok, eu quero falar sobre isto. Tu podias ter ficado na tua e teres ido fazer os teus programas e não estás para aí virado. O que é que tu aprendeste nestas conversas e o que é que achas que dificulta mais nestas conversas e dos outros abrirem boca? Porque o que tu fazes é falar para milhares de pessoas, é falares também de ti. Sim. Mas há muitas pessoas que não têm essa capacidade. Eu acho que a coisa que eu posso ser mais especialista no meio disto tudo em que falo um bocadinho sobre saúde mental, não sendo nem psicólogo nem formado nesta área, a coisa que eu posso mais fazer é humanizar pessoas, e começo por me humanizar a mim, dizer, eu acho que existe ainda, se calhar menos, mas existe ainda um bocadinho essa referência sobre pessoas
nós admiramos ou que têm algum tipo de trabalho que tenha exposição, temos sempre uma espécie de ideia meio heroica, meio idílica sobre essas pessoas. Está tudo bem na vida deles. Não está, malta. Não é assim que acontece. E parti de mim para partilhar depois com outras pessoas, para além da psicóloga também, entretanto, acabei por convidar uma série de pessoas para falar sobre a sua própria saúde mental, os seus próprios progressos e a escalada da montanha que é a vida e o sucesso e o trabalho e tudo e mais alguma coisa. E partilhando essas coisas em particular, acho que humaniza essas pessoas. E tu, ao humanizares, tens uma empatia muito maior. Que, olha, diz-se que é a grande pandemia ou a próxima grande pandemia é a falta de empatia. Sim. E é um bocadinho isso que eu estou a tentar criar também com pessoas que nós estamos habituados a ver só do outro lado e sempre confiantes e sempre bem. Achas que a tónica, aquilo que faz falta é nós abordarmos o facto de, no fundo, haver muita solidão? Porque eu acho que aquilo que aconteceu durante este processo foi, muitos de nós vivemos isto sozinhos em casa, outros com as pessoas com quem vivíamos há 16 anos, ainda bem, ou namorávamos há 16 anos, outros com as suas famílias, muitas vezes em casas muito pequenas, outras vezes muito bem com casas IKEA. Convém dizer, mas muitas vezes tornou-se muito óbvio a discrepância, não é? De privilégio também. Sim. A solidão qual é a sílaba tónica ou a coisa tónica das conversas que tu sentiste? O que é que as pessoas mais se sentiam? Tens ideia? Qual é que era o fator determinante durante este alguns dos tempo? que abordaste: solidão, injustiça, revolta, porque depois impotência, não é? Impotência, exatamente. Uma das coisas que acontece é imagina alguém que está na mesma situação da Catarina e que viu ela tomar a decisão dificílima e que sentiste culpa, que é uma coisa que nós nem conseguimos perceber a dimensão e o peso que isso é de sentir-nos assim e tomar essa decisão de não chegar, produzir, não é? E de chegar a alguém que é teu superior e comunicar essa situação e saber depois que vão acontecer frames e guidelines e coisas, palavras que a Elizabeth disse e processos, que não é? Eu não sei o que significam, mas que sei que fiquei contente de ouvir falar sobre formação de superiores para poderem lidar com isso. Ficarmos perdidos no meio disto é uma coisa assustadora, e ficarmos meio presos no meio disto. Eu estava a pensar há bocadinho aqui durante a conversa, enquanto vos ouvia, e uma das primeiras coisas que eu descobri, há coisas que nós descobrimos muitas vezes em consultório, como se fossem conceitos alienígenas. Sim, geniais. Quem é que inventou? Eu lembro-me uma vez de a minha psicóloga me ter dito, um dos problemas que eu estava a ter foi especificamente isto é super básico. Ela perguntou-me: o que é que tu gostas de fazer? O que é que te faz sentir como o João? E eu só dava descrições de trabalho, e era espetáculos e televisão e rádio e não sei, mas onde é que está o... E ela usou um conceito disso, e o work-life balance. E eu, uau! Nunca tinha pensado, tenho que ter assim? uma vida. Isso existe, eu posso... Mas isso tem a ver com o género de profissão que nós temos, não é? Capaz. E tem a ver com a escalada de uma determinada idade, não achas também? Mas eu sinto hoje em dia que fases muito obsessivas da minha vida que eu não sei se precisava de ter. Não estou arrependido, felizmente correu tudo bem, mas há fases muito obsessivas. Mas fez-te refletir sobre isto este tempo? Fez-me refletir muito sobre isso e descobrir estes conceitos novos. Sim. Se calhar eu posso saber que, e eu sou uma pessoa que tem 3, 4, às vezes 5 trabalhos ao mesmo tempo, no mesmo mês, no mesmo dia, na mesma semana. Parar o mundo inteiro e saber: espera aí, eu continuo vivo, tenho comida, minha mulher está aqui, os meus pais estão bem, eu ligo-lhes. Porra, isto não acaba, meu. Se calhar não é assim tão grave eu parar um bocado. Henrique, achas que descobrimos se calhar que temos que começar a pensar nas nossas próprias vidas com este tempo da pandemia? Porque eu acho que há pouco falávamos de como as doenças mentais são silenciosas. Qual é para ti a herança mais positiva e mais importante deste tempo, e o que é que achas que nos falta fazer? Há pouco dizias olhar para o investimento que vai ser feito na saúde mental. Os números que falavas são gigantescos, e depois de repente 84 milhões, que era aquilo que falavas, ou 85 milhões deste novo plano. O que é que tu sentes que é a herança positiva, e como é que podemos começar a modificar para a próxima etapa? Não ser estar a discutir a falta de empatia, mas ser, como é que conseguimos a sociedade ser cada vez mais igual, não é? E mais atenciosa. Eu acho que a empatia, por acaso, é a mesma resposta que sai daqui, porque tudo bem, as perturbações mentais nem sempre são fáceis de diagnosticar, nem sempre são óbvias, mas a empatia permite-nos perceber o que é que o outro está a passar, ou o que é que o outro está a sentir, não é? E isso é uma ferramenta ótima. Porquê? Porque as pessoas têm graus de resiliência diferentes. Por exemplo, aquilo que é traumático para mim não tem de ser obrigatoriamente traumático para ti, e tu vais sentir um stress brutal
com uma determinada circunstância que se calhar para mim é indiferente. E portanto, mesmo passando pelas mesmas circunstâncias, nem sempre as pessoas estão sujeitas ao mesmo stress. Num dos estudos que eu fiz, e um estudo que fiz com uma equipa no início da pandemia, encontrou que de facto havia um aumento de sintomas em mulheres, em pessoas mais jovens, em estudantes, em desempregados, em pessoas que já sofriam de perturbações psiquiátricas e em pessoas que já estavam medicadas. Mas depois há um estudo do Pedro Morgado, que é um professor do Minho, que acompanhou algumas pessoas ao longo do tempo. E aquilo que descobriu foi que a maior parte das pessoas se adapta. Ou seja, aquele período inicial de confinamento aumenta sintomas, mas sintomas também não são doença. Isso é uma coisa que também é preciso perceber. Há sintomas que são normais e que as pessoas têm de sentir no seu dia-a-dia e que parece que nós hoje deixamos de estar preparados para ter. A tristeza é uma coisa natural. Uma pessoa que não é tão importante, Henrique, dizer. Sim. Ok, isto é importante dizer. A ansiedade é natural. Eu às vezes tenho pessoas que me procuram porque morreu um familiar há uma semana e têm chorado. Quer dizer, eu mando essas pessoas para casa, eu não as medico. Claro. A não ser que de facto se verifique que tem algum tipo de perturbação. Mas as circunstâncias e este tipo de sentimentos têm de estar relacionadas e as pessoas têm de estar abertas a poder ter este tipo de sintomas, que no fundo são sintomas de perturbações psiquiátricas, mas que não representam doença. Sim. E acho que hoje em dia nós, também um bocadinho pelo mundo das redes sociais, onde está tudo perfeito e que é o mundo que as pessoas têm à mão durante o dia todo, deixam de estar preparadas para sentir. Depois gostei aqui do que a Elizabeth disse também, de dar formação aos cargos superiores para conseguirem identificar perturbações ou eventuais sintomas nos trabalhadores da empresa, que é um bocadinho, nós no Health Parliament, que é um dos projetos, temos uma coisa semelhante para os professores conseguirem sinalizar crianças em risco de desenvolver perturbações psiquiátricas, que é uma ideia roubada ao teu amigo Daniel Sampaio. Eu fui reunir com ele deu-me essa ideia e eu roubei descaradamente, mas que acho que funciona muito bem. Nas formações que eu faço, não são coisas tão detalhadas, não dou temas para discutir, mas também dou algumas áreas-chave a que os superiores devem estar atentos, porque acho importantíssimo e acho que tem de partir das próprias empresas e essa cultura é importantíssima. É muito importante isto que tu disseste de nós não começarmos também a tornar todas as nossas emoções num enorme problema, não é? A resolver. Esta coisa de passar pelos estados emocionais. Também eu acho que tu fazes aí, eu acho que foi muito importante o que tu acabaste de dizer, Henrique, porque esta coisa do mundo da comparação constante nas redes sociais também já é um bocado um clichê, esta coisa do falámos sempre da comparação, mas é verdade. E na pandemia, não é? Que era aquela coisa de eu estou muito bem porque por acaso a minha casa tem não sei o quê e portanto estou mais confortável e depois a outra pessoa a ver, não é? Que estou péssimo, se calhar vou perder o meu trabalho e não sei o que é que me vai acontecer. Ou seja, esta ideia de fugirmos também, mas é muito importante esta coisa de podermos passar pelas emoções e não estarmos sempre naquela do eu devo ter um problema, eu devo estar com o início de qualquer coisa. É o nosso refúgio da frustração muitas vezes, até de coisas simples. Estás numa fila de espera, o que é que fazes? Pegas no telefone e vais às redes sociais. Sim. Toda a tua frustração é descarregada ali, passas a associar que aquilo é o sítio para ir quando estás frustrado. Se vês que toda a gente em função disso, não é? Exato. E se vês que toda a gente está fixe, começas a comparar-te por aquela métrica que existe ali, em vez de comparar pelas tuas próprias. Sim. Não foi por acaso que eu decidi começar a fazer este podcast nas redes sociais e no Instagram em particular, um sítio onde é tudo pôr do sol lindíssimo, estás a ver? Sim. Bora falar de problemas e de coisas sérias. Bora falar das nossas feridas, não é? Bora falar das feridas. De coisas mais chatas. Eu acho importante falar sobre isto e acho sobretudo, tenho que perguntar isto ao Henrique. Henrique, achas que devíamos então, por exemplo, cancelar as redes sociais 6 meses por ano? Seria importante fazer aqui uma espécie de higiene? Acho ou não? Sabes que eu apesar de tudo sou eras muito ativo no Clubhouse. Eu adorava ouvir-te no Clubhouse, que entanto já morreu, não é? Sim, que já morreu entretanto, e por acaso nós tivemos algumas conversas no Clubhouse que se tivessem sido gravadas dariam bons podcasts. Pois dariam, é verdade.
Não, mas acho que não. Eu acho que as pessoas têm é de conseguir dosear a forma com que usam as redes e principalmente a penetração que deixam as redes ter na vida delas. Porque não tem mal nenhum uma pessoa ter role models e segui-los, não é? Tentar acompanhar figuras de que gosta por algum motivo. Sim. Agora, tem de se conseguir, as pessoas têm de estar capacitadas para perceber quanto é que podem absorver daquilo e quanto daquilo é que é transponível para a vida delas. Porque a maior parte das pessoas não põem uma fotografia, eu já nem digo pôr uma fotografia a dizer que estão mal, que se estão a sentir mal. Digo só, olha, tive um dia médio hoje, vou aqui postar isto, tive um dia médio. Foi um dia como os outros. Isto não acontece, não é? Não é muito comum. Portanto, aquilo que é publicado e aquilo que as pessoas usam como conteúdo tem tendência a ser algo que é positivo, em que estão felizes, não é? As pessoas têm mais facilidade e mais tendência a ser mais expansivas quando estão felizes também. E, portanto, é natural que isso aconteça. As pessoas têm a ter essa percepção. Mas é muito difícil de gerir isto, desculpem interromper-vos. Henrique, se tu, por exemplo, esta questão de gerir aquilo que nós partilhamos só quando estamos bem ou só quando estamos mal, como é que tu explicas isso a outra pessoa? Imagina, tu ganhas esta percepção, ganhas a percepção de, ok, eu não posso gerir-me por isto e não posso perceber que toda a gente está muito bem e portanto eu estou mal, e começas a estudar sobre isso, começas a ler sobre isso, ganhas uma certa... Como é que evitas isso? Mais do que isso, é o passo a seguir, começas a evitar isso e começas a querer influenciar os teus amigos e próximos de que, olha, se calhar devias pensar sobre isso, e começas a ver uma resistência enorme para largar isso. E depois há ali uma linha muito ténue entre seres um snob disso e percebes e guardares para ti e queres salvar um amigo. Uma pessoa que é um negacionista das redes sociais. Por exemplo, faça a pergunta. Eu às vezes tenho doentes, por exemplo, que vivem assim intensamente e eu acho que é um exercício até básico, que é dizer assim, ok, então tu estás mal, estou mal, ok? Abre o teu Instagram e vê os teus posts. E os posts são sempre maravilhosos, são sempre felizes, são sempre a rir-se com amigos, ok, pronto. São posts de vitórias, não é? Olhas para isto, tu não estás bem agora, mas pelo teu Instagram está tudo fantástico, portanto tens de perceber que com as outras pessoas é mais ou menos semelhante, quer tenham 100 mil seguidores, quer tenham 1 milhão, quer tenham 4 ou 5, não é? Claro. Não muda. As pessoas não estão bem o tempo todo. Nem todas têm de estar. Agora, há pessoas que naturalmente não vão precisar de nenhum tipo de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, também é importante dizer, e há pessoas que vão precisar dele, quer dizer, mas isso tem relação com predisposição genética, tem relação com fatores ambientais, como o trabalho, como a cultura em que a pessoa está inserida, como a imigração, a mudança do meio rural para o meio urbano, quer dizer, há depois 1000 fatores que entram aqui e todas as vivências do indivíduo têm peso. Porque o cérebro está constantemente a absorver a informação e a processá-la. Agora, as pessoas têm de ter consciência disto, que estes sentimentos são naturais e que a maior parte das pessoas vive a vida que viver também as sente. Catarina, foi as redes sociais foram um ponto de escape positivo ou uma coisa que adicionava à frustração durante este teu período mais complicado? Na verdade, pronto, eu não passo muito tempo nas redes sociais. E é por isso que eu gosto de ti. Não, mas eu percebo o porquê das pessoas utilizarem mais para não sentirem sentimentos de frustração. Porque eu noto, por exemplo, se eu passar um dia bem empenhada em qualquer tarefa, eu não mexo nas redes sociais, mas se calhar há períodos da vida em que me sinto mais frustrada ou tenho emoções mais negativas e é um escape, tal como não é só as redes sociais, mas por exemplo, às vezes também estar muito tempo a ver televisão e às vezes nem sequer é alguma coisa que eu quero ver, é só estar. Coisas que te põem mais dormente, não é? Exato, e há quem use o álcool isso. ou o sexo ou drogas. É isso mesmo, e as redes sociais têm muito esse efeito em algumas pessoas, mas acho também que é interessante perceber que, e acho que é mais do que as pessoas prestarem também quando não estão tão bem ou quando não estão ou quando têm dias médios, é mais perceber que o que nós estamos a ver são fotografias, são bocadinhos da vida daquela pessoa, não é a totalidade. E acho que é um bocadinho isso que por exemplo, quando nós falamos com alguém também é muito difícil mostrarmos a nossa totalidade. Nós mostramos aquilo que nós queremos mostrar, não significa que seja
tudo aquilo que nós somos ou tudo aquilo que sentimos. E acho que também passa por aí, é perceber, ok, isto tem o objetivo de mostrar, olha, estou feliz, isso é ótimo. Mas é perceber que se calhar as pessoas não estão felizes o tempo inteiro. Sim, houve pessoas que até publicaram, por exemplo, a Mariana Soraya Cabral, a Buma na Fofinha, publicou uma fotografia em que ela chorava e isso teve um impacto enorme e foi importante, e não foi uma coisa gratuita ou de uma pornografia emocional, não era uma coisa de mostrar que ela também sentia isso. Elizabeth, para fechar, que já estamos aqui há algum tempo, para fechar, qual foi a maior lição deste tempo para ti? Enquanto gestora de equipa, diretora de recursos humanos e pessoa, não é? Também imagino que viveste isto como pessoa. Sim, e ia-te falar mesmo disso também, não é? Que por trás depois de cada um de nós que desempenhamos uma função na IKEA há a pessoa, não é? E depois com a pressão acrescida, não é? Sobre aquilo que também é esperado de nós em momentos tão críticos como estes, mas há uma vida pessoal também a decorrer em casa. E há pouco vocês falavam daquilo que é as minhas palavras favoritas, que é a empatia. É algo em que eu me debato bastante. E aqui, quando estávamos a falar também sobre a questão das redes sociais, eu posso-vos dizer que eu fiz uma limpeza há relativamente pouco tempo, porque me questionei a mim própria sobre o que é que eu gosto de ver nas redes sociais, não é? E há coisas que nós vamos adicionando em determinada fase da nossa vida, nem sabemos muito bem porquê, mas aquilo acabou por ficar lá. Mas eu, se falar sobre isto com alguém, e empatia também é dizer isto, não é dizer-te, Rui, deves retirar conteúdo que não te adiciona nada, ou que não, a empatia é no limite. Se eu falar contigo, digo-te, olha, mas o que é que tu gostas de ver, o que é que tu procuras, e não te dizer aquilo que tu deves fazer. E a empatia também é muito isto, sobre a forma como nós interagimos com os outros. Nós vemos hoje em dia, as pessoas são, e nós vemos então, sobretudo no Instagram, que são plataformas de acesso muito rápido, nós vemos, não é, autênticos ditadores, quase nas opiniões em que têm, não é? As pessoas posicionam-se muito gratuitamente, atacam muito gratuitamente também, sobretudo em tópicos que mexem com a sociedade. E isto leva-me a mim também à reflexão daquilo que é o meu trabalho, que é, independentemente da posição em que eu estou, não é? Eu também sou pessoa. Portanto, se eu passar por alguma das pessoas com quem eu trabalho, a empatia será mesmo o facto de eu não reagir assim e de eu não ser assim, não significa que eu deva desvalorizar aquilo e deva dizer à pessoa, vá lá, isso não é nada. Claro. Já viste que poderia ser muito pior. Sim. E isto é uma coisa que nós temos de aprender a fazer. Se tu me falares de lição, muito provavelmente descobri a enorme resiliência que nós temos. Tenho um fascínio, eu já era imensamente fascinada pela IKEA, mas eu fiquei ainda mais apaixonada pela empresa pela qual eu trabalho. Eu tive a oportunidade durante o último ano quase colocar on hold aquilo que é o meu trabalho e dedicar-me efetivamente a fazer algo, porque era totalmente inesperado, não é? Porque de repente a única coisa que querem que nós façamos é garantam que os colaboradores estão bem. Portanto, tu podes pensar em todas as iniciativas que tu quiseres, apresentas, submetes, elas são quase todas aprovadas. Portanto, dentro de um ano que extraordinariamente atípico, descobri em mim também outras facetas e outras vertentes. Nomeadamente tirar proveito disto que é resiliência, que é outra palavra também que nós hoje em dia também falamos, já sei eu falar muito. E também, acima de tudo, não dá por garantido, porque confesso que até nós termos chegado a este momento de pandemia, eu dava por muito garantido o facto de poder ver os meus pais sempre que eu quisesse. E talvez isso tenha sido das coisas que mais marcou, o facto de eu não sabia que ia sentir tanta falta do abraço da minha mãe. Todos nós aprendemos isso. Henrique, só para fechar, eu não resistir a este tema, porque eu acho que foi uma coisa que tem sido falada pouco e en passant, eu acho que é importante passar por aí, que é, tu tocaste no tema da dormência. Muitas pessoas utilizaram mecanismos para fazer frente ao tédio, não é? Ao tédio, à incerteza, à falta de coisas onde nos podíamos agarrar. Há quem tenha usado entretenimento, sexo, drogas, álcool, shopping, comprar coisas até mais não, houvendo pessoas que o fizeram. Tu achas que darmos-nos conta destes mecanismos, por mais que sejamos uma sociedade que adora beber vinho, e eu também gosto de beber vinho, mas a dada altura eu acho que muitas pessoas perderam a noção. Achas que foi importante também para começarmos a delinear essa coisa, de nos apercebermos das nossas carências e de como utilizamos às vezes mecanismos que são exteriores? Achas que isso pode também ser uma coisa positiva a tirar deste tempo? Assim, eu acho que pode. A maior parte das pessoas aprendeu
aprendeu para onde é que foge, digamos assim, sob stress. Mas eu aí depois acho que é muito dependente das circunstâncias de cada um, do tipo de isolamento que tiveram, do tipo de contacto que tinham com o vírus. Por exemplo, numa fase inicial da pandemia, as pessoas que faziam teletrabalho até reportavam resultados mais baixos nas escalas, porque provavelmente sentiam-se protegidas por não ter de sair para trabalhar, e como continuavam a trabalhar, mantinham-se ativas, também não estavam em casa sem fazer nada. Mas com o evoluir da pandemia, o que senti foi que as pessoas começaram a ficar fartas do teletrabalho e a querer sair e a querer socializar outra vez. Portanto, eu acho que ou seja, o impacto da forma como tu estavas a vivenciar o confinamento diz muito sobre se ias beber mais, se passavas a dormir o dia todo, porque tem muita dependência daquilo que era o grau de atividade de cada um. Mas sim, mas o que tu dizes das pessoas se refugiarem em alguma coisa, eu acho que é autoconhecimento. Acho que isso serve para autoconhecimento e para as pessoas perceberem, eventualmente noutro período da vida poderão dizer, epá, eu estou a beber como na altura da pandemia, se calhar é melhor abrandar, ou há aqui alguma coisa errada. Estou outra vez eu estou exatamente. Exatamente, eu já gastei tanto dinheiro em ténis como na pandemia, tenho de parar. When I was in pandemia. Bom, obrigado a todos, foi muito bom ter esta conversa. Acho que ainda nos próximos tempos vamos voltar a ter outros pensamentos sobre este tempo que ainda não acabou, não é? Nós já dizemos todos, quando foi a pandemia, mas a pandemia ainda é, não é? Exato. Ainda está a acontecer. Obrigado a todos aqueles que se juntaram hoje para conversar: Henrique, Elizabeth, João, Catarina. Obrigado a todos. Quem ouviu e tem opiniões pode deixá-las obviamente aqui nos comentários do YouTube, e ainda temos mais episódios do podcast igualmente nos próximos meses. Portanto, fiquem com a IKEA, venham à IKEA, e se precisarem de ajuda, peçam ajuda. Vou virar para o Henrique, só para o Henrique me dizer, quando as pessoas precisam de ajuda, no fundo, qual é a melhor maneira? Quem estiver agora a atravessar uma fase de saúde mental mais periclitante, o que é que deve fazer? Eu acho que a forma mais simples é as pessoas terem a vontade de dizer aos outros e de procurarem ou psicólogos ou psiquiatras. E a melhor forma de tentar saber se precisam de um ou de outro é pelo impacto funcional. Normalmente os psicólogos terão mais tendência a ajudar as pessoas a gerir dificuldades de relacionamento com os outros, com o exterior, digamos assim. Os psiquiatras, como estão focados em doença, não é? São médicos, estão focados em doença, estão mais vocacionados para pessoas que tenham impacto funcional no seu dia-a-dia pelos sintomas. E, quer dizer, e depois na maior parte dos casos os psicólogos e os psiquiatras até trabalham em conjunto, ok? Mas as pessoas devem procurar precisamente com base no impacto funcional. Boa, muito bem, muito obrigado a todos. Nós voltamos daqui a um mês. Obrigado, foi o podcast igualmente da IKEA. Igualmente.